Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais um ano para fazer as previsões, as perspectivas para 2025 com a Celisa Beranger. Desculpem o atraso, como a gente faz poucas lives anuais, a gente sempre tem alguns problemas técnicos. Não vale botar culpa em Mercúrio retrógrado, porque está terminando hoje, não tem nada a ver com isso. Tem a ver porque nós fazemos uma vez só, uma vez anual, no dezembro, a gente faz todas as lives, e os programas sempre mudam alguma coisa, é um teclado que mudou, é um ícone que alterou, e a gente às vezes fica perdido, mas agora deu tudo certo. Quero agradecer a todos aqui a presença, dos que estão dando boa noite, boa tarde para a gente. É uma honra receber sempre a Márcia Bernardo e receber a Celisa para fazermos essa live anual. A Márcia vai me assessorar aqui, vai me ajudar, é a minha parceira de muitos anos. Márcia, boa noite. Boa noite. Vamos lá, mais uma. Não precisa falar sobre mim. Capricórnio, ascendente em Escorpião, e a Lua num signo qualquer. Né? 29 e tanto. 29 e tanto. Mais uma vez, Márcia, obrigado pela sua participação aqui. Márcia é diretora, junto comigo, da Escola Santista de Astrologia, onde a gente promove todos os cursos básicos, intermediários e avançados, tá bem? Temos várias novidades para 2025 agora. E quero apresentar para vocês também quem? Celisa Beranger, que é a nossa convidada de hoje. Com muita honra, boa convidada. Noite. E minha amiga pessoal, amiga nossa pessoal, aqui para falarmos sobre as perspectivas 2025. Celisa, mais uma vez quero te agradecer a presença de todos esses últimos anos. Aliás, são muitos anos que nós estamos fazendo as previsões anuais e semestrais, né? E com muito louvor. Semestrais não, só anuais. Só anuais. Nós já fizemos semestrais, já. Já fizemos. Já algumas vezes. Obrigada, é um prazer compartilhar com vocês, como você disse, meus amigos pessoais. Uma alegria estar com vocês. Já nos vimos esse ano novamente. Muito obrigado, Celisa. Isso, eu que agradeço. A pergunta que não quer se calar, né? A Celisa é do signo de Câncer, tem ascendente em Capricórnio, Lua em Escorpião. É arquiteta, escritora, astróloga, diretora da Escola Espaço do Céu no Rio de Janeiro, ex-presidente do SINAGE, tem diversos livros publicados, e ela vai falar hoje sobre as posições. É uma coisa que eu gostaria de deixar clara aqui hoje, é que Celisa vai falar sobre as posições coletivas, né? Ou seja, as posições dos astros, os aspectos e tal, numa forma geral, né? E vai falar sobre o Brasil. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer aqui, a gente tem que ter algum limite de alguns tipos de pergunta, porque nós estamos focados bem nas configurações planetárias que vão haver e no Brasil, tá bem? Celisa, a aula é toda sua hoje. Muito obrigada. Márcia, pode compartilhar aí o PowerPoint. Então, eu queria começar dizendo que 2024, mais uma vez, a Terra atingiu a média de temperatura mais elevada. Quer dizer, o recorde batido ano passado foi batido de novo esse ano. E os problemas climáticos, como nós constatamos, se acentuaram. Como indicado pela astrologia, em 2024, o Brasil voltou a ser fortemente atingido por enchentes no Rio Grande do Sul e seca no Norte e Nordeste. Mas, dessa vez, não foi apenas o Brasil. Outros países, como Espanha, Alemanha, Grécia, foram atingidos por inundações incríveis. Eu havia chamado a atenção, no ano passado, para a retrogradação de Netuno e sua permanência no grau 29, um grau crítico, que poderia promover inundações. Quer dizer, o Brasil tinha outras indicações diferentes, mas isso era coletivo. Então, a nossa grande questão do ano, que a gente já vinha falando nela no ano passado, é a mudança de signo, de planetas geracionais em um curto espaço de tempo, que é incomum. Plutão foi o primeiro
dos 3 a mudar de signo. A entrada dele definitiva foi em 19 de novembro, marcada por 2 acontecimentos que eu vou comentar. Mas os outros 2, Netuno e Urano, fazem a primeira entrada, Netuno em Áries e Urano em Gêmeos, em 2025, porque eles só vão entrar definitivamente em 2026. E Netuno é acompanhado por Saturno, que vai se aproximar muito dele, vai ficar em conjunção, e, embora a conjunção exata só seja em 2026. Então, Plutão em Aquário, ele promove uma crescente onda de força na humanidade. Portanto, ele fortalece a cooperação coletiva, que rejeita controle e coerção. Ocorrem pressões coletivas em função de ideias e de ideais que demandam novos modelos de governo e de instituições, focando em igualdade de direitos. Nos próximos 20 anos, vamos ver mudanças em direitos humanos e direitos civis. Logo após a entrada definitiva de Plutão em Aquário, tivemos o prazer de finalmente ver, em muito pouco tempo, a derrubada do ditador da Síria, Bashar al-Assad, que, olha, para mim isso foi um alívio realmente, porque desde 2011, na Primavera Árabe, a gente está esperando isso. Mas a Rússia segurava ele e, dessa vez, não teve jeito. Em menos de 15 dias, os caras tomaram e ele teve que ir embora. Plutão em Aquário também vai revolucionar as relações sociais, promovendo a cooperação entre pessoas que entendem suas necessidades comuns e que, por isso, podem superar as divergências, visando convivência comunitária. Como eu falei, também se formam instituições ou se transformam. A ONU, que não consegue mais ter voz nenhuma, que tem que se transformar. Entretanto, na reunião do G20 aqui no Rio de Janeiro, pela primeira vez, um G20 foi precedido por um fórum popular, que enviou as suas solicitações. E no dia 11, quer dizer, a véspera da entrada definitiva de Plutão, apoiada pelos 82 países participantes, foi criada a Aliança contra a Fome e a Pobreza, cuja sede será em Roma, ou seja, ela não está ligada a nenhuma outra instituição. Lógico que Plutão em Aquário vai mexer também com mudança em Plutões em tecnologia, que deve ser mais utilizada para promover o conhecimento coletivo. Hoje já existem algumas instituições que gratuitamente oferecem o conhecimento, porque seria uma maneira de dar acesso a todos. E também mudanças que nós vamos ver na utilização da inteligência artificial e do automatismo, que foram incentivadas, como era esperado, pela conjunção Júpiter-Urano de 2024 e que, de alguma maneira, esse ano mais ainda devem ser dirigidas pelo coletivo. A entrada de Plutão e a passagem dele por Aquário constitui um reforço para a mudança de paradigma indicado pela
começo da etapa A das conjunções Júpiter-Saturno, que teve início no solstício de 2020, no grau 0 de Aquário. Então, aquele grau marcado pela conjunção Júpiter-Saturno, o Plutão está nele. E, de alguma maneira, a gente vai ver que essa etapa A, que dura da ordem de 180 anos, portanto, nós só estamos há 4 anos, ela valoriza o humano, as relações, o intelecto e o conhecimento. Portanto, Plutão em Aquário vem reforçar esta condição. Planetas geracionais em novos signos, num curto espaço de tempo, prometem grandes mudanças sociais, culturais, econômicas e públicas. Essas mudanças estão favorecidas pelo harmônico pequeno triângulo que eles formam entre si. Saturno e Netuno em sextil com Plutão e com Urano, e Urano em trígono com Plutão, da qual nós esperamos muito. André Barbeau vinha falando sobre isso desde 2002, 2003, mas em 2016 ele reafirmou que é a mais benéfica configuração do século XXI. E a parceria interplanetária vai atuar para o melhor em um relançamento da civilização. Ou seja, é como se ela avançasse de uma forma renovada. Mas isso não é de um momento para o outro, não existe isso. Ela contém uma harmoniosa relação entre primordiais polos opostos, conjugando o externo e o interno, o racional e o espiritual, quer dizer, Saturno e Netuno, a mente e a alma. Netuno, no seu percurso por Peixes, desafiou a humanidade a viver no mundo virtual. A fantasia, a internet, o celular, principalmente, a assistência e a espiritualidade. Redes sociais proliferaram e, com elas, as fake news. Manipulação política, teorias da conspiração, marketing digital e seus influências, promovendo a ilusão do mundo de Netuno. No que se refere à assistência, na pandemia, os profissionais de saúde se destacaram, mas também o aumento do consumo de álcool e o virtual ilimitado, que nos dias de hoje tem gente que não aguenta mais. As pessoas ficam querendo coisas presenciais. O Netuno, que vai entrar em Áries pela primeira vez em 30 de abril, vai ficar até 22 de outubro, no ano que vem, Áries é um signo de começos, iniciativas pioneiras. Ele promove a criação de ordens espirituais e de assistência. Também pode levar a empreendimentos marítimos, em termos de explorações pioneiras, principalmente, mas, nos aspectos desarmônicos, pode indicar
acidentes. É interessante a gente observar a passagem anterior de Netuno em Áries, entre 1861 e 1875. Curioso que a Guerra Civil Americana, que teve como motivação a escravidão, começou um dia antes da primeira entrada de Netuno em Áries. A Guerra 12 de abril de 1861 e Netuno entrou em Áries em 13 de abril de 61. Durante esse período de Netuno em Áries, ocorreu a abolição dos escravos na Rússia e nos Estados Unidos. Nós não, para nós foi depois. Allan Kardec e a fé Bahá'í, que começou em 1862, o Exército da Salvação, em 1865, as Testemunhas de Jeová, em 1871, e a Sociedade Teosófica, na saída, 1875. Mas também foi fundada a Ku Klux Klan americana, em 1866. Logo depois de Netuno, entra Saturno em Áries. Como eu falei, eles vão estar andando muito próximos no ano que vem. É claro que a retrogradação de Saturno traz ele uns 5 ou 6 graus mais para trás e Netuno fica ali nos 2 ou 3. Mas, de 25 de maio a 1º de setembro do ano que vem, indica um período ativo e construtivo, que promove conquistas nos meios políticos, iniciativas administrativas, empreendimentos de longo prazo que requerem preparação e esforço sustentado, mas também reafirmação de autoridade. Os aspectos desarmônicos provocam agitações e perturbações nos meios políticos. Agora, a entrada dos dois juntos, que ocorre formando o pequeno triângulo, vai desenvolver, ao mesmo tempo, 6 ciclos planetários e deverá promover, quer dizer, uma conjugação positiva de Saturno com Netuno, que nós sabemos que, na verdade, eles são antagônicos, podendo promover parâmetros necessários, leis sociais baseadas em princípios sólidos que corrijam desigualdades, equilibrando, como diz Barbot, o humano com o material e a natureza, que seja dada atenção à pobreza e ao bem comum. A regulação das mídias sociais, as fake news, o marketing digital e algumas regulações nós já estamos vendo. Quando eu fiz a palestra no Sinage, eu falei que, para mim, a partir do momento que Saturno voltou ao movimento direto, podia considerar começando a conjunção com Netuno, porque ele está indo para lá. Então, o ciclo Saturno-Netuno, ele tem uma forte relação com várias coisas que nós vamos ver, mas também com o socialismo e o comunismo. A história da Rússia, a partir de 1917, a Revolução Russa, pode ser contada pelo ciclo de Saturno-Netuno. Então, isso já estamos vendo, porque a queda de Bashar al-Assad é, na verdade, já
uma baixa para a Rússia, porque não dá tempo de tomar conta de Ucrânia, atacar a Ucrânia e segurar. Foi Vladimir Putin, que nasceu numa conjunção Saturno-Netuno, em 52, quadrada com Urano, que disse para Bashar al-Assad: venha para cá, eu não posso fazer mais nada. Então, mas eu quero apresentar uma curiosidade, porque eu acho isso muito interessante, é que Netuno, o único planeta descoberto matematicamente pelos cálculos perfeitos de Leverrier, estava em conjunção com Saturno, em Aquário, quando ele é descoberto em 22 de setembro de 1846. Então, na verdade, nós vamos ver que os acontecimentos próximos à descoberta, que eu só vou mostrar isso, mas eu apresentei um levantamento do Michael Harding, que ele fez um levantamento desde 746 dos acontecimentos marcantes das conjunções Júpiter, ou Saturno, Netuno. Então, ele é característica de invenções e explorações no campo da ciência. Em 1846, a publicação das teorias de Faraday é considerada a primeira noção de que toda energia pode ser reduzida a uma fonte única, inaugurando a física moderna. A famosa Instituto Smithsonian dos Estados Unidos, que é um instituto de ciência, a utilização de gás para iluminação, instrumentos ópticos do Carl Zeiss, que é o nosso planetário aqui do Rio chama-se Carl Zeiss, a invenção da nitroglicerina e o nascimento do marxismo. Em termos de saúde, em 1846, anestésicos foram usados pela primeira vez nas cirurgias, e os opioides, que nos dão problemas sérios até hoje. Investigações no psíquico, surge a hipnose. Revoltas populares. Em 1848, grandes insurreições na Europa, a publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels e o primeiro Congresso dos Direitos da Mulher em Paris. Então, Netuno com Saturno vai mexer um pouco nas questões de Saturno e um pouco nas questões de Netuno. Os temas das conjunções são sempre, quer dizer, agora está difícil de construir catedral, mas ponte ainda assim, projetos e construções de túneis, pontes e catedrais. Achei curioso que a Catedral de Notre-Dame, o projeto, começou a ser construída em uma conjunção Saturno-Netuno, 1163, e agora, no dia 7, a catedral foi reinaugurada depois de toda uma reforma. Projetos e descobertas científicas, leis sociais em favor da saúde, leis para a justiça social, também revoltas e revoluções, socialismo e comunismo, várias questões religiosas, de cismos, de Lutero e de metodismo, estão relacionadas às conjunções Saturno-Netuno. Então, antes de nós falarmos de Urano em Gêmeos, eu não posso deixar de falar do índice cíclico de Barbot, que está em aumento na sua maior aceleração. Esse é o gráfico do século. Aqui nós estamos vendo como que o índice vem subindo. Meu Deus, ele não sai da minha frente.
671, 781, 869, e vai chegar até 2029, ele já estabiliza, e 2030 mais ainda. Em detalhe, nossa grande descida ali, 2020, estacionou ali 2021, 2022, a grande subida é agora, 2024, 2025, 2026. Então, nós estamos mais ou menos aqui em 677, vamos subir mais de 100 pontos no ano que vem. Ou seja, Celisa, só Sim. para quem não acompanhou esse índice cíclico planetário, não quero que você exponha todo ele, porque nas outras lives nós temos. Né? O que você está citando aqui do 677, porque é um índice cíclico que está ascendendo positivamente, não é isso? Olha só, são 10 ciclos planetários na astrologia mundial, entre Júpiter e Plutão. Começado por Henri Gouchon, André Barbeau aprimorou o trabalho de Gouchon, envolvendo a distância entre esses planetas. Quando eles se aproximam muito, como foi o caso de 2020, veio descendo 17, 18, 19, 20, o índice vai lá para baixo. Porque o índice cíclico é o que é contado. O índice rítmico é a diferença de um ano para o outro, que cria um outro gráfico. Barbeau media isso todo dia 1º de janeiro do ano em posições heliocêntricas. Ele dizia sempre que quando esses planetas se aproximavam, como aconteceu lá em 2020, embora não fosse a aproximação máxima, houve outras maiores em 1983, que isso desequilibrava o sistema solar, porque eles são os maiores e a humanidade tinha problemas que podia ser pandemia, desastre da natureza, guerras, e ele fazendo todo o estudo do século passado, porque o Barbeau cria isso mais ou menos entre a década de 50 e de 60, ele continuou acompanhando isso e você sabe, Jorge, que a gente começou a conversar sobre isso. Eu comecei a falar em 2015 aqui no Rio e depois com você desde 2017, falando que a gente ia chegar no fundo do poço, no fim da ladeira, em 2020. Isso. Então, agora nós estamos subindo a ladeira. Quer dizer, estamos ascendendo novamente. E se a gente observar, nós estamos aqui no índice rítmico, nós estamos por aqui, estamos subindo. Então, o que acontece? Observa bem as subidas, as diferenças do índice a cada ano. 2023, 51, 2024, 98, 2025, 104 é o máximo. 2026, 88, aí começa a cair, ainda está subindo, mas não está mais subindo de uma maneira acelerada. Então, o que acontece? O Saturno, Netuno, atualmente, e o Saturno, Urano, são ciclos decrescentes. Os outros estão todos crescentes, 8. Na conjunção Saturno-Netuno, 9. E vai ficar apenas Saturno-Urano para 2032. Mas até lá, Júpiter também vai fazer oposição com Plutão, vai entrar decrescente. E uma outra coisa que Barbeau sempre chamava a atenção é que quando os planetas sociais estão formando todos os ciclos crescentes, como é o caso de Júpiter, Saturno vai fazer mais um, vai ficar só Urano, eles desenvolvem a humanidade.
Então, é importante que, além dos 3 geracionais e os outros com eles estão em ciclos crescentes, também Júpiter e Saturno. Quer dizer, o Júpiter vai entrar em Câncer esse ano e o Plutão está ali no começo de Aquário. Quer dizer, já se afastam o quê? Mais de 150 graus, estava menos de 100. Então, à medida que eles se afastam, o índice aumenta. Então, eu digo assim, por que nós vamos confiar só no que é ruim? E não vamos confiar no que indica bom? Então, na verdade, eu digo assim, isso não quer dizer que vão parar todas as guerras, que nada de ruim. Não é isso. É que, efetivamente, nós estamos numa fase muito complicada ainda. Mas vou mostrar para vocês, quer dizer, a ideia também do trígono de Urano com Plutão. Duvido que alguém deixe se lembrar da quadratura de Urano com Plutão. Não, 2010 a 2016. A partir daí, as mudanças se aceleraram de uma maneira tal e os acontecimentos mais absurdos, aquelas coisas que você achava que não podia acontecer nunca, mas aconteceram, como aquele norueguês que matou 80 pessoas na Noruega. Ninguém ia esperar uma coisa dessa, plena quadratura de Urano com Plutão, né? Então, de alguma maneira, eu diria que também o trígono agora de Urano com Plutão, que já deu a primeira aproximada esse ano, porque a gente considera ali 7, 8 graus, conjunção é mais, mas 7, 8 graus. Então, já deu aproximada, mas o ano que vem, Urano entra em Gêmeos e Plutão já está em Aquário, porque ele foi o primeiro. Ainda aconteceu na ordem decrescente, o primeiro Plutão, o segundo Netuno, o terceiro Urano. Todo trígono crescente de ciclo e entre Urano e Plutão é muito importante, porque são 2 geracionais, indica um avanço construtivo dos seus significados. E também uma motivação para mudanças renovadoras ou que promovam regeneração, alternativas para a solução de problemas, imigrações, que é uma coisa terrível para a humanidade hoje, mau uso da tecnologia, ecologia. Vocês viram lá na Conferência do Clima do Azerbaijão, foi um drama para aprovar uma ajuda de 300 milhões, queriam 1 bilhão, ainda tiveram que estender a conferência mais um dia para, pelo menos, chegar no mínimo. As pessoas não acreditam. As coisas estão acontecendo, mas não acreditam. E, para mim, como Plutão é Aquário, cada um tem responsabilidade com relação a isso. Não é só os governos, não. Cada um de nós. O que você faz com saco plástico? O que você faz com garrafa PET? Você bota para reciclar? Aqui no Rio, muito poucos prédios ainda têm lixo reciclado, né? Então, será que vão tomar alguma medida para o clima? Não sei. Espero que sim. Mas também avanços em pesquisas e questões de comunicação, que Urano em Gêmeos vai falar muito sobre isso, quer dizer, todo tipo de comunicação, inclusive meios de transporte. E, de alguma maneira, alternativas para a inteligência artificial não prejudicar a humanidade. Ou já tem agora leis que, se usar, vai pagar imposto. Tem países que já estão determinando isso. Então, não é restringir, é ordenar, porque não pode ficar tudo solto.
Por exemplo, eu tenho um cliente que investe em criptomoeda há 20 anos. E ele fala: olha, eu estou estressado, eu vou sair disso. Eu ganho muito dinheiro, mas o estresse, porque é uma bagunça. Ou seja, não tem regra, não tem parâmetro. Vai ter, não tenho dúvida de que vai ter. Né? E o que vai acontecer? Na primeira metade de 2025, a segunda quadratura Júpiter-Saturno, que vai ocorrer agora, 24 de dezembro, e a terceira, que é em junho do ano que vem, aí vai pegar Netuno também, quer dizer, pega a conjunção muito próxima de Saturno e Netuno, vai atrapalhar. Ela teve início em julho de 2024. E, de alguma maneira, deixa ela sair, ela acaba promovendo problemas sociais, problemas econômicos. Na verdade, digamos assim, que problemas econômicos? Queda nas bolsas, isso é chave de Júpiter-Saturno. Aqui para nós, que estamos com outras questões, subida do dólar, ela também é quer dizer, além de relacionado à economia e mercados, ela está relacionada à comunidade europeia. Olha a crise que a França vem passando. É o terceiro ministro que entra. O último ficou 3 meses. Quer dizer, Macron não quer se manter no centro e pode acabar sendo forçado a ir um pouco para a esquerda. Então, de alguma maneira, todas as correções que não tenham sido feitas antes levam a tensões políticas e sociais. São os 2 planetas sociais. É a primeira quadratura daquele ciclo que começou em 2020. Quer dizer, essa quadratura crescente ela é mais forte do que, muitas vezes, a quadratura decrescente. Elisa? Sim. A primeira quadratura ocorreu em agosto de 24, não é isso? Isso. A próxima quadratura Júpiter-Saturno vai ocorrer dia 24 de dezembro agora, não é isso? Isso. E a terceira vez que eles vão se encontrar numa quadratura será no dia 15 de junho de 25. E no dia mesmo 19, dia, quadrado com Netuno. Isso, Júpiter enquadra Saturno no dia 15 de junho, no dia 19, Júpiter enquadra Netuno, e no dia 15 ainda, Urano enquadra com Marte. Eu fiquei meio... Os meses de março e de junho também... Não, Marte quadra Urano. Urano quadra Marte, Marte quadra Urano. Marte quadra Urano, isso. É verdade. E olha dia só, 15 de junho. E essa vai ser, em 25 de junho, a gente tem uma lua nova complicada. Também uma lua nova. Vai pegar os 3. Vai pesado. reforçar essa quadratura. A quadratura Júpiter-Saturno é uma quadratura... Nós temos, falando em linguagens antigas, né? O grande benéfico versus o grande maléfico, não é isso? Pois é. Uau! Então, meu filho, na verdade, eu diria assim, é porque o Saturno ele vai colocar Júpiter no sentido de tudo que cresceu sem ordem, além do que pode, vai ter que reduzir. Ou sofre problemas e restrições. Quer dizer, então, embora não seja mês de eclipse que a gente vai ver, esse período aí de maio, junho, final de maio, junho, julho, vai ser um pouco complicado. Não é só para o Brasil, não. O Brasil tem outras coisas, né? Entendeu? Mais complicado. Então, a gente pode agora falar... Agora, vejam bem, tudo que aparece de dificuldade não joga fora a positividade
da mudança. E a partir do segundo semestre de 2025, que o Júpiter sai daí para perturbar, tende a ser melhor. 2024 foi ao contrário. Falei que o segundo semestre seria pior, exatamente por causa de Júpiter, quadrado com Saturno. Então, agora a gente pode falar um pouco do Brasil. Ok. É uma das questões que eu tinha. Pode perguntar, se quiser. Uma questão só simples. A conjunção Saturno-Netuno, né? Ela não ocorre exatamente em 2025, né? É uma aproximação, mas o efeito deles é muito grande já. Está valendo. Né? Já está valendo. E a exata conjunção, só para quem não está acompanhando 20 isso... 20 de fevereiro de 2026. Isso. Mas ela já vai estar valendo em 2025. Ela vai estar valendo principalmente entre junho e setembro esse ano. É quando eles se aproximam mais. Saturno, junho de 25 a setembro de 25. É isso? Junho de 25 a setembro de 25. Exatamente. Do mesmo jeito que o trígono de Urano com Plutão vai estar mais forte entre julho e outubro de 2025. Porque Urano ainda está retrógrado, só vai ficar direto em 30 de janeiro. Então, Urano volta para o grau 23. Exato. E Plutão vai a 3. No segundo semestre, não. No segundo semestre, o Urano chega em 1 grau e 27. E Plutão já está retrogradando em 1 grau também. Então, eles também fazem um trígono muito próximo. Na verdade, Jorge, o que é importante? A gente sabe que, para a astrologia, essa história de um dia certo não existe, porque tudo começa a funcionar antes e se estende. Quando eu chamo atenção, por exemplo, para essa lua nova, são os chamados disparadores. O que dispara aquele ciclo maior? Então, de alguma maneira, eu diria que uma lua nova, uma lua cheia, os eclipses que a gente vai ver, ou um trânsito de Marte, por exemplo, o que está acontecendo com Marte? Não está retrógrado? Está retrógrado ainda em 5, mas ele vai voltar até 17 de Câncer. Sim. Então, ele vai fazer ainda 2 oposições a Plutão. Essas eu considero mais bravas. Porque já fez uma e faz mais 2. 3 de janeiro e 26 de abril. Quer dizer, então vai levar até abril. Esse contexto da oposição Marte-Plutão é um contexto explosivo, né? Hein? Perturbador, tenso, explosivo. O Marte oposição Plutão, né? É violento, é muito violento. Esse é que é o problema. Bruto, violento. Então, tá certo. De alguma maneira, eu diria que esse eu acho muito mais difícil do que a quadratura de Marte com Urano. Foi igual ao ano passado. Mas o que mais... a conjunção de Marte com Plutão é muito pior do que a quadratura com Urano, que estavam fazendo ano passado, não, esse ano, falando barbaridade. O que mais me deixa perturbado nessas avaliações aí é quando Júpiter e Saturno, não sei se os 2 planetas chamados de sociais, eles se enquadram e prejudica a economia no aspecto mundial, né? Com certeza. Abrir uma empresa, quero abrir uma empresa agora em dezembro. Esquece. Porque Mercúrio está retrógrado? Não, meu caro, porque o astro que poderia trazer as oportunidades, os benefícios... Em cima da quadratura, nem pensar.
Saturno está promovendo restrições, né? Então, esta quadratura, para quem não entende de astrologia, claro, para quem não estuda astrologia, pode fazer um curso novo, tá? De astrologia para 25. Essa quadratura de Júpiter-Saturno são os dois astros considerados sociais e não astros de geração. Astros de geração são aqueles que acompanham uma geração, por exemplo, 7 anos ele fica num signo, Urano. Então, toda uma geração que nasce durante aquele período de 7 anos tem Urano naquele signo, que vão compartilhar de ideais semelhantes. Netuno fica por volta de 12 anos no signo. E Plutão, às vezes 11 ou às vezes 20, 14, como vai ficar agora. Netuno, 14 anos. Netuno 14. Plutão, às vezes 11, às vezes 12, às vezes 18, às vezes 20 anos, como ele vai ficar agora em Aquário. Agora 20, Aquário 20. 2024 a 2044, né? 40 isso. Ele começa em 24 até 2044, mas ele volta, porque tem essa característica. Todo planeta geracional nunca entra na primeira vez no signo. Plutão foi uma exceção. Como é a primeira, ele entrou 11 minutos, na verdade, ele voltou 2 vezes. O que eu nunca tinha visto. Porque isso é incomum. Agora, Júpiter e Saturno não obrigatoriamente. Saturno vai voltar, Júpiter não vai. Júpiter vai entrar em Câncer e vai embora. No dia 9 de junho, né? Agora, essa quadratura Júpiter-Saturno acompanhada do Júpiter-Netuno, realmente, no aspecto da economia mundial, vamos dizer assim, é uma droga. Crítico, é uma droga. Aí eu digo, as pessoas, por isso que eu estou falando, tem que esperar acabar essa quadratura. Porque ela atrapalha. São dois mais rápidos, mas que atrapalham muito os mais lentos. E são os astros administrativos, vamos dizer assim, né? São os que administram, né? Exatamente. Por isso que as conjunções deles são tão importantes. Né? Obrigado, Celisa. Vamos para o Brasil, então? Isso. Então. Eu preferia pular esta e te dar uma boa noite e um feliz ano novo. Você queria pular essa? Eu preferia pular o Brasil. Uma boa noite, muito obrigado, Celisa. Um feliz ano novo a todos e fechar a live. Era bom, a gente ficava com o que tem e já estava bom, né? Eu preferia, porque quando eu vi alguns aspectos do mapa do Brasil, eu preferia encerrar a live, mas vamos lá. Pois é, eu diria assim, na verdade, isso vem acontecendo desde 2023. Eu vou falar do equinócio, mas eu não vou deixar de falar dos trânsitos que ainda estão agora, não. Mas não, claro. E uma coisa importante é quando a Celisa fala do equinócio, significa, para nós em astrologia, é quando o Sol ingressa no signo de Áries. Tá? O equinócio de Áries é quando o Sol ingressa, e a gente considera astrologicamente o novo ano. Né? O novo ano para os astrólogos é quando o Sol entra no signo de Áries e vai fazer todo o seu template. Assim era para a humanidade, até que Júlio César resolveu mudar para janeiro e nos diferenciamos do céu. Isso aí. O céu agora, tem lá... Interessante só notar, só para vocês entenderem, que se a gente faz um levantamento do mapa do equinócio de Áries para o mundo e também faz para os locais, ou seja, para o Brasil. Esse mesmo mapa anual pode ser para o mundo, onde a gente coloca o zero. Aí Greenwich, a gente faz para Greenwich. Isso. E depois para a capital dos países. Isso. No caso, esse aí que ela vai apresentar agora é do Brasil, que abre com Saturno. Enfim, Celisa, o microfone é seu. Pois é. Então, nós vamos pegar um equinócio de uma casa 1 forte, mas com Saturno no ascendente. Quadrado com o meio do céu e com o fundo do céu. Tem um trígono com Marte. Que bom. Mas não promete um ano fácil,
porque não só indica que a população tende a estar pessimista, se depara com entraves, e também para o governo, dificuldades políticas. Sol e Netuno também estão em quadratura com o meio do céu. Então, nós estamos, desde 2023, todos os ingressos nos signos cardinais, o Sol ligado com Netuno. Conjunção, quadratura, oposição, quadratura decrescente. Então, Netuno está entrando em Áries. Uma outra coisa importante também da gente lembrar de Áries os alemães, por exemplo, eles consideram o 0 grau de Áries o ponto de conexão com o mundo, mesmo de uma pessoa. Como eles não usam o meio do céu, eles usam o 0 de Áries, porque Áries está no maior paralelo celeste, que é a projeção do equador terrestre. Então, ele tem, os planetas em 0 de Áries têm um potencial de propagação muito maior em relação ao mundo. Então, esse clima aí de Sol-Netuno, que pode indicar ilusões, traições e até escândalos, é complicado, né? De alguma maneira, a gente vai ver que o Plutão aparece ali na casa 11, na casa do Congresso. Entretanto, o grau de Plutão, 3 graus e 20, vai mostrar que ele está em quadratura com Marte do Brasil, em 3 graus de Escorpião. Essa é a nossa grande questão em termos de trânsitos de 2025. A quadratura de Plutão com Marte. E, de alguma forma, que aqui ele parece bonzinho, isso vão ocorrer. Tudo bem, o Marte do Brasil está na casa 9, o Plutão continua transitando a 12. Eu acho que eu botei aqui uma superposição para as pessoas poderem ver, está aqui. Plutão na casa 12, quadrado com Marte natal de casa 9. E isso pode dar problemas claro, conflitos, etc., problemas em exportação, problemas na produção de aço. Tudo isso é complicado para esse trânsito. Depois eu vou falar no que aconteceu quando Plutão fez conjunção com Marte, né? Em 83, 84. Mas Feliz, observe, sim. nesse ingresso do Sol em Áries, em março, no mês de março nós temos Mercúrio que vai retrogradar, Vênus que vai retrogradar também em março. Não, tudo bem. Olha só. Também. E 2 eclipses nesse mês. Não, olha só. Em março, o Marte já vai estar em movimento direto, mas Mercúrio e Vênus retrogradam. E temos um eclipse, 2, né? Hein? E temos 2 eclipses nesse mês de março. Ah, né? Não, mas eu vou falar nos eclipses, vou até mostrar os mapas também. Tem março, é muito próximo. Tem o eclipse da Lua, tem o ingresso e tem o eclipse do Sol. Ele está entre 2 eclipses, na verdade. Né? Mas eu queria chamar a atenção também, além disso, para que o Saturno, que está no ascendente do equinócio, ele faz oposição com Mercúrio natal. Então, no mapa do equinócio, o descendente está em cima de Mercúrio. Atualmente, o trânsito de Saturno é oposição ao Sol. Mas atualmente, né? Equinócio, hein? Atualmente, Saturno está transitando em Peixes e se opondo ao Sol do Brasil, né?
Exatamente. Estamos na última etapa já, né, dessa oposição, né? Sim, ele está, mas olha só, eu diria para você o seguinte: na verdade, tinha havido, porque o Saturno, o Sol, ele também pode dar problema de saúde para o presidente. Mas Tá. teve em outubro um eclipse que eu tinha apontado até que podia morrer alguém, figura, porque o Sol na 8, quadrado com Marte na 5, isso em eclipse é perigoso, entendeu? E ele correu um risco de vida aí sério, na verdade. Entendeu? É Saiu hoje do verdade. hospital, tal. Mas o que eu quero dizer é que esse Saturno aqui e o descendente cai em cima de Mercúrio, isso vai dificultar muito as parcerias que tenham que ser feitas. Entendeu? Quer dizer, alguém muito duro, ninguém negocia. Fica complicado. Então, sempre a gente faz isso, a gente vê a superposição. É claro que também tem uma coisa aqui inesquecível. Onde está Netuno? Em cima de Plutão, do Brasil. Nossa, nem me fala isso. Esse aí me... Atualmente, Plutão ainda está em sextil com ele mesmo, mas vão Cresceu muito. chegar Saturno e Netuno. É. Esse é outro trânsito muito importante do ano que vem. Isso. Bom, Celisa, deixa eu só E concluir uma coisa. E até quando ocorrer a conjunção, vai ser em cima dele, né? Do Plutão. Exatamente. De Saturno e Netuno, né? Mas no final eu vou mostrar para vocês uma surpresa. Tem uma surpresa para o final. Tá. Não, só queria repassar uma coisa com você. Você chamou a atenção aí sobre esse mapa do ingresso do Sol em Áries, né? Onde Saturno abre a 23 graus, ascendente em Peixes, nós vamos ter, e esse Saturno a 23 graus faz conjunção com o Mercúrio do Brasil, no mesmo grau. Oposição. Mercúrio é 23 de Virgem. Isso. Oposição, faz oposição ao Mercúrio do Brasil. Que isso pode dificultar as negociações. É isso? Sim, principalmente questões o quê? Econômicas. Econômicas, a oposição é de 2 para 8. Ok. E tem uma questão importante, sempre em mundial, que a astrologia mundial não dá tanta importância ao signo do Sol. Não dá. Mas dá importância ao signo do dispositor do Sol. É mesmo? Mercúrio. Márcia sabe disso. Então, olha só, que tem uma questão muito interessante, que a gente fala assim, poxa, o Brasil tem o Sol em trígono com Saturno. A gente não vê isso. Ah, mas o Mercúrio é oposto a Plutão. Entendeu? O dispositor, muito importante ali na Mundial. Ninguém imagina que o Brasil tem Sol em trígono com Saturno. Mas tem. O que mais? Mais alguma coisa? Não, isso aí eu quero. Não, eu queria. Eu pensei que você tivesse. Você tem mais slides para passar? Tenho. Bora, vamos embora, então, vamos embora. Vou passar os eclipses, cara. Isso, vamos lá. Então, todos os anos nós temos 2 pares de eclipse. Nós estamos num período que o eclipse da Lua é antes do eclipse do Sol. Isso faz uma pequena diferença, mas não vale a pena explicar aqui, porque é um pouco complicado. Então, esse eclipse da Lua, que os 2 eclipses do ano que vem da Lua são totais,
mas só esse vai ser visível no Brasil, que os eclipses totais são lindos, a lua fica avermelhada, né? O outro não vai ser visível, porque esse aqui é 4 horas da manhã, o outro vai ser na parte da tarde. Uma coisa bem interessante ao observar nesse eclipse é que ele repete os graus praticamente ascendente e meio do céu do Brasil. O ascendente 21 graus de Aquário, nosso ascendente 22, o meio do céu 21 graus 54 de Escorpião, meio do céu do Brasil 20 graus. Ele está reforçando. Esse eclipse, no mapa do eclipse, ele aparece na polaridade 8,2. Ali, ó, Sol em conjunçãozinha, ferrada com Saturno e, lógico, a Lua em oposição. Portanto, o eclipse esse em cima do Mercúrio do Brasil. Quer dizer, ele está reforçando essa oposição. Tem 5 planetas ali na casa 2, porque aqui Vênus e Mercúrio estão em Áries, Mercúrio já está estacionado para direto, Vênus ainda não, mas, embora o Saturno e o Sol estejam em trígono no meio do céu e a Lua em sextil, tem dificuldades e talvez surpresa. Urano lá no fundo do céu, fazendo quadratura com o ascendente e o descendente. Atualmente, Urano está em trígono com o Mercúrio do Brasil. Atualmente. Imagina se não estivesse. Então, o eclipse foi lá, marcou Mercúrio em setembro, esse aqui vai repicar. Ponto oposto, que é o comum de eclipse. Bate num ponto, 6 meses depois, bate 180 graus daquele ponto, o eclipse do Sol vai ser a mesma coisa. Mas os eclipses, a maioria deles, por mapa, ou até por localização no mapa do Brasil, é eixo 2,8. Ou seja, questões econômico-financeiras, impostos, taxas, estão presentes novamente nesse ano de 2025. E Urano Deixando claro que é um aspecto negativo, né? Sim, negativo. Infelizmente, não é positivo. Vamos botar toda a culpa no Netuno em cima de Plutão, e, na verdade, não é só isso, entendeu? É. Esse Urano aí promete alguma surpresa. Quer dizer, alguma surpresa que possa se apresentar. O eclipse do Sol, 9 dias depois do equinócio, portanto, o equinócio está entre 2 eclipses, sempre período de eclipse são períodos fortes, que a gente evita também das pessoas começarem alguma coisa importante, que é para não acontecer como o Facebook, que lançou as ações na Bolsa 2 dias antes de um eclipse, e elas caíram direto 30%. Entendeu? Quer dizer, são períodos mais fortes. Melhor não mexer. Você pode dizer, mas se o eclipse tiver bons aspectos, mesmo assim, é eclipse. Né? Então, por exemplo, esse eclipse do Sol, no mapa do eclipse, ele está na casa 12. Mas ele está na casa 2 do Brasil, ali 8 graus de Áries. Se localiza na casa 2. E nós vamos observar aqui o Plutão no meio do céu, em quadratura com ascendente e descendente, o Plutão que está quadrado com o mapa do Brasil. Então, os eventos
ativa essa quadratura de Plutão. Sem dúvida, Netuno ali continua em cima do Plutão, do Brasil. Mercúrio ali está retrógrado ainda, e Vênus também. Vou dar uma dica aqui. No ponto que os planetas aparecem no mapa do equinócio, Mercúrio e Vênus ali retrógrado, quando eles mudam de movimento e passam de novo naquele ponto, Mercúrio pode trazer alguma notícia, alguma questão, e Vênus pode trazer também alguma dificuldade de harmonia, alguma dificuldade de acordo, que ativa aquele ponto quando eles passam pela última vez, no mapa do equinócio, né? Bom, esse eclipse ele não tem uma sombra importante. Cai lá numa pequena parte ele é parcial, ele não é, no Brasil ele não vai ser visível, e pega uma parte aqui da Rússia, mas pouca coisa. Ele não vai, quer dizer, a sombra, que o ano passado nós também pegamos a sombra para completar, quer dizer, o que piora, esse ano ele não tem essa questão. Os outros dois eclipses, que vão ocorrer numa fase, digamos, já melhor, porque acabou a quadratura de Saturno com Júpiter com Saturno, novamente o eclipse total da Lua em 15 graus de Peixes, oposto ao Sol do Brasil. Ele é em 7 de setembro, portanto, o Sol está em conjunção ao Sol e o eclipse faz oposição. Tá bom, você fala assim, mas o eclipse governante dele é Júpiter, que está em 19 de Câncer. Eu falo, tá legal. Para o Brasil, ele pega de novo o eixo 28. Aqui, Júpiter, Saturno e Netuno estão em cima do Plutão do Brasil e o Plutão está no ascendente. Não tão próximo da quadratura com Marte, mas ela está ativa, e o meio do céu está em cima do Marte do Brasil. Mais uma indicação de potencial para mudanças, não é só em termos de economia, mudanças no próprio governo que podem ocorrer. O eclipse parcial do Sol, esse realmente é show. 29 graus de Virgem. 29 graus de Virgem é oposição a 0 grau de Áries. Portanto, o eclipse faz oposição à conjunção Saturno-Netuno, os dois retrógrados, Netuno ainda no grau 0, Saturno no grau 28. Aí aparece o pequeno triângulo. Na verdade, aqui aparece uma pipa. E o pequeno triângulo está aqui. Mas é um eclipse oposto ao Plutão do Brasil. Casa 8, aqui ele vem na casa 7. Acordos, relações internacionais, mas ele está ativando e muito forte o trânsito de Saturno com Netuno, que são os principais governantes do eclipse. O eclipse também está ligado a Plutão, também está ligado a Urano, está ligado aos 3 geracionais e a Saturno.
embora seja um eclipse parcial, que também não vai ter sombra, ele é um eclipse importante pela configuração. E todo eclipse próximo dos pontos cardinais, que aqui 29 de Virgem, 0 de Libra. Em geral, eles marcam um acontecimento importante no mundo. Só para dar um exemplo, antes do atentado às Torres Gêmeas, o eclipse foi em 0 grau de Câncer. E os pontos cardinais ou cardeais. Então, eu vou falar só um pouquinho agora dos trânsitos e vou apresentar a surpresa. Tem uma surpresa aqui. Espera aí, que eu quero botar os trânsitos aqui. Trânsitos para o Brasil. Então, como eu falei, atualmente Plutão ainda está em sextil, com Plutão natal, que ainda ajuda nas mudanças regenerativas. Você podia pensar isso na reforma tributária, que está difícil. E depois, Plutão chega à quadratura com Marte, que ele deu um peteleco esse ano, chegou a 2, mas essa quadratura pode indicar alguma situação, além de violência, questões com armas, questões que, de alguma maneira, questões jurídicas. Nós vamos ter umas histórias dessas no ano que vem, possivelmente com a prisão do general Braga Neto. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Bom, primeira vez que um general 4 estrelas é preso no Brasil. Bom, Plutão, na conjunção anterior, de 84 a 86, em 84, foi quando a população se mobilizou por eleições diretas, as chamadas diretas já. Mas a eleição aconteceu em 85 indireta. Tancredo ganhou de Paulo Maluf. E Sarney assumiu na expectativa de que Tancredo se recuperasse. Mas isso não aconteceu, ninguém sabe a data, mas foi dada como 21 de abril, a morte de Tancredo. Então, ficou Sarney. Em janeiro de 86, Sarney estabeleceu congelamento e o plano cruzado. E na eleição de novembro de 86, os eleitos para o Congresso foram os responsáveis pela elaboração da Constituição de 1988. Então, de alguma maneira, houve coisas boas. Foi, quem lembra, congelamento foi um negócio terrível, terrível. Mas tudo bem. Plutão, quer dizer, Netuno, que nós temos no mapa do país, em quadratura com Plutão, Urano e Netuno, na casa 11 do Congresso, em quadratura com Plutão, vai fazer conjunção, mas junto com Saturno. Por exemplo, o Netuno, ele indica concepções utópicas, pode indicar também corrupção, situações de grandes
que causem grandes problemas. O Saturno causa restrição. O Saturno, na verdade, ele obriga a restrição para colocar ordem. Não facilita. E Urano, como eu falei, está no último trígono com Mercúrio do país. E como falou o Jorge, ainda dá um peteleco na quadratura com ascendente. Eu falei com você, mas foi particular. Pois é, porque eu estou interessada no trígono, porque ele chega. Isso ele está em trígono com o Mercúrio. Que, na verdade, eu diria assim, poderia trazer novas ideias para questões financeiras, algum progresso científico, que eu não ouvi nenhum, e alguma atualização nos meios de comunicação. Eu vi a proibição, pelo menos no Rio e em São Paulo, de celular em escola para criança. Nem no recreio. Deixa na caixinha quando entra e tira quando sai. Criança tem que brincar, tem que falar com os outros. Não pode ficar grudado no celular. Eu considero isso um progresso, que a Inglaterra já fez isso há algum tempo. O Saturno em trânsito continua em oposição ao Sol, que não só promove restrições, como redução de prestígio ou problema de saúde do presidente ou de outro personagem de primeiro plano. Até quando vai esse aspecto? Janeiro? O aspecto de Saturno vai até o início do ano. Vou te dizer aqui, eu tenho ele. Até janeiro. Em janeiro, ele acaba. Faz o último aspecto exato em 1º de janeiro. É o último exato. Então, de alguma maneira, o outro trânsito importante é o de Plutão. Uma coisa importante, quando Netuno fez conjunção com Plutão, 83, 84. 83 teve uma greve geral contra a ditadura. Era João Figueiredo, que era o presidente, e no ano seguinte, com Plutão, foi o movimento das diretas já. Então, por exemplo, o Plutão ele vai pegar praticamente o ano todo, principalmente até agosto, em cima dessa quadratura com o Marte. O Netuno ele começa a fazer o trânsito ali em fevereiro e os com Plutão e o Saturno entra em abril. Então, a gente vai ver ali, entre maio e setembro, Saturno ali em cima do Plutão. Agora, Urano ele vai até março, em trígono com Mercúrio. E quando Urano larga, Saturno pega. É rápido o trânsito dele, mas vai ficar marcado no eclipse e no equinócio. Então, quando um trânsito fica marcado no equinócio, ele fica ativo durante todo o ano. E Júpiter, no mês de junho, vai lá e quadra com Plutão também. Então, chega ele e dá aquele aumento negativo. O aumento que não é bom.
Bom, quero mostrar, para terminar, uma questão interessante, que é o mapa da conjunção exata Saturno-Netuno, no meio do céu do Brasil, os dois em cima do Plutão do Brasil. Ou seja, a gente sempre vê a casa do mapa da conjunção, chamadas grandes conjunções, porque aí a gente só pode fazer o mapa na conjunção exata, porque aí você tem um horário certo, e ela vai ter uma importância para o Brasil. O que será? 2026 é um ano de eleições. Saturno e Netuno, juntos, são mais do socialismo. Em cima de Plutão, vai indicar que o meio do céu da conjunção Saturno-Netuno está em cima do Plutão do Brasil, que indicaria mudanças. Vamos ver o que teremos até lá. E o Plutão do Brasil, ele está na casa 2, no setor financeiro. Exatamente. Mas olha só, ele é regente do meio do céu, né? Meio do céu é Escorpião. Ele é regente, o Marte é corregente. Difícil. Difícil. Tem uma pergunta aqui que fizeram, uma moça. Terminado aí, Márcia, pode fechar se quiser. Diga, João. Elisa, a mixagem extrema, é X3 Mix. Enfim, boa tarde. O que exatamente esse Sol trígono Saturno significa a nível nacional? Ou seja, você citou anteriormente que o Brasil tem um Sol em Virgem, trígono Saturno em Touro, e que muitas vezes não dão tanta atenção para o Mercúrio, que é o dispositor do Sol em Virgem, em oposição a Plutão, né? Qual é o significado que tem esse Sol em Virgem, trígono Saturno para o país? Olha, vai me desculpar, mas a gente está falando aqui de perspectivas para o ano, a gente não está falando de mapa de país. Isso deveria dar dirigentes organizados, ordenados, sérios, bem estruturados, bons administradores. Esse aspecto do Sol-Saturno? Sim. Celisa, uma outra coisa. Essa posição aí de março, né, que nós teremos dos eclipses de março, Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, a entrada do Sol em Áries, começamos o ano com um mês bastante... Olha, eu não valorizo tanto a retrogradação de Mercúrio e Vênus. Aliás, eu tinha falado para você que esse ano também, de 2025, tem como característica 2 mínimos períodos que nenhum planeta está retrógrado. De 24 a 28 de fevereiro e de 13 de março, de 13 de abril até 3 de maio. Mínimo. Tem um astro retrógrado no céu. Entendeu? Todo, porque aí Plutão fica retrógrado. Em 4 de maio é Plutão primeiro ali a ficar retrógrado. Então, meses de eclipses são sempre meses muito importantes. E, para mim, se o eclipse, o eclipse da Lua é no dia 14, ele está atuando desde o dia 1º. Ele sempre tem um tempo de 2, 3 semanas antes de atuação, 2, 3 semanas depois do eclipse do Sol ainda está atuando. Equinócio nós temos todos os anos. O que pesa mais são os eclipses. Entendi. Elisa, uma questão que eu acho assim, interessante em relação ao mapa do Brasil
é que a quadratura, interessante entre aspas, né? É que a quadratura do Plutão ao Marte, os dois são regentes de Escorpião, né? É uma tensão, Quadratura, relação... não. Marte, Plutão, não. Não, do Plutão em trânsito ao Marte. Ah, sim, Do claro. Plutão em Claro, trânsito ao foi o que eu Marte. Quer falei dizer, para o Jorge. Os dois são são os dois regentes do meio do regentes céu. do meio do céu, de Escorpião, tá bem Não, uma você questão vê, tensa, né? na conjunção, você teve mudanças de governo mesmo. E eu acredito que vai ter de novo. A A minha Isilda está preocupação perguntando. maior, Márcia, é a violência, que está Não, muito mas grande no país. é muito violenta essa relação, é muito violenta. Essa é a minha preocupação maior. Também acho. Ela é muito extremadamente violenta, é um negócio... E você vê agora, o que fez o Congresso? Isentou lá as armas, a compra de armas, do Sempre, imposto especial, entendeu? sempre. Aí, E esse embate com o Congresso não tem fim, né? Também, na atualidade, não tem fim. pois é. Também. A Mas sem dúvida. Isilda está perguntando se o dólar vai estourar de vez. Se o dólar o quê? Vai estourar de vez. Ah, eu não sei. Pode continuar a subir. A quadratura está aí. Saturno, Aí, Júpiter, Saturno. Vai fazer outra Saturno. quadratura agora, dia 24. O que me chama a atenção é que Saturno-Netuno traz uma questão de desilusão, né, que pode vir para cá, de Não, umas olha só. expectativas A que poderiam quadratura, a surgir. oposição, por exemplo, o que eu posso te dizer? Foi depois da quadratura de 2015 que trouxe um grande desalento com políticos tradicionais, que começou essa questão de eleger qualquer um. Vamos tentar. Ah, isso não dá certo, mas aí é utopia. Então, eu diria que as conjunções, elas têm, às vezes, tudo bem, você vai dizer, teve lá a Revolução Russa, em 1917, aquele governo sendo armado e teve a Revolução. Mas o que é isso? A fome, a pobreza, de se sentir completamente relegado pela estrutura administrativa ou pelo governo, e se revolta. É por isso que ela também é dada a revoltas. Com certeza. Agora, eu tenho esperança nela em função dos apoios. Porque o que é Saturno-Urano? Saturno-Urano é você mudar mantendo a base. Sim. O que é Saturno-Plutão? É você reduzir sem restringir demais. Então, de alguma maneira, são 6 ciclos envolvidos ao mesmo tempo. E também o trígono de Urano com Plutão, que é realmente uma expectativa, porque na hora da quadratura foi tão ruim, a conjunção não foi tão ruim, de 63. Verdade. Várias inovações, mas a quadratura foi de amargar, entendeu? E agora você tem um trígono, que eu quero dizer isso, com Urano em Gêmeos e com Plutão em Aquário, que seriam signos de mais abertura. Eu sempre falo, quer dizer, os signos de ar, que a gente nem dá tanta importância a isso em mundial, não. O que dá importância é a etapa Júpiter-Saturno, mas eles são ligados ao intelecto e às relações. Então, eu acho que, por exemplo, esse trígono Urano-Plutão, ele também indica que o que vai valer é a criatividade. Porque, lógico, estão acabando não sei quantos empregos, não sei quantas coisas, mas vão aparecer muitos outros que a gente não sabe ainda. Uma das épocas mais críticas apareceu o Uber, né?
Ó, você não vê? Que eu me nego a usar, mas a maioria usa. Uber e O vários outros. Frederico, que é um aluno nosso, ele está perguntando o que pode esperar do ensino. Ai, sumiu aqui, peraí, estava olhando. Ensino Do superior. ensino superior para 2025. Olha, eu Aqui no diria Brasil, o seguinte, né? Claro. o ensino superior ele vem sendo muito prejudicado. O que eu diria para você? A 9, onde está Marte, também é do ensino superior. Ensino superior. Haverão mudanças, mas eu não posso garantir que sejam as melhores. Deve aumentar a pressão mais ainda. Eu espero que aumente a pressão com relação a pessoas mal formadas, que está uma coisa horrorosa. Médico que não é médico, enfermeiro que não é enfermeiro, um outro que se diz dermatologista, que fez 2 cursos pela internet. Isso tem que mudar. Tem que acabar mesmo. Agora, no ensino em geral, quer dizer, coletivamente, Urano-Plutão vai indicar alguma modernização, que já está acontecendo em vários países. No Brasil, difícil. Saturno na casa 3, oposto a Marte. Enquanto não avançar aqui no ensino fundamental, não adianta pensar no ensino de casa 9, entendeu? Que tem que começar por aqui. Elisa, aqui... O Caê Cavalcante, ele fez diversas perguntas, mas eu vou optar por esta aqui. A entrada de Urano em Gêmeos e o surgimento de novas moedas para contratos de comércio exterior fora do dólar? Existe essa possibilidade? Olha só, o que eu falo não é novas moedas. Isso é Urano em Touro. Urano em Touro fez sumir o dinheiro, papel. E vai sumir ainda os cartões também. Isso também vai acabar, eu tinha falado com Urano em Touro. O que eu estou dizendo é que, para mim, vão ser estabelecidas as criptomoedas. E isso vai se estabelecer mais com alguns parâmetros, com algumas condições, de modo que elas possam ter alguma regulação. Vai haver, por parte dos Estados Unidos, do Trump, um grande incentivo às criptomoedas. Me disse esse meu cliente que as empresas de criptomoedas foram as que mais investiram na campanha do Trump. Que é como Biden ameaçava que ia regular tudo, mas ele disse que o Trump vai regular, lá a maneira dele, mas vai regular. Então, o que vão acontecer são as moedas virtuais. Essas são as que vão se desenvolver. Já havia uma, quem era? Não sei se era o Facebook, a China. A China pretendia lançar a Libra. Segurou. A China estava com uma moeda nova cripto para bloquear. E isso deve acontecer. Nós veremos muitas mudanças na China, porque, além do mais, o Plutão chegará na Lua e no ascendente da China, né? 3 e 4 graus de Aquário. Então, além de ser um país comunista, ainda vai ter o seu mapa mobilizado por Plutão. Entendi. Mais alguma questão? Colocar Márcia, tem alguma pergunta, alguma questão? Não. Elisa, nós fizemos uma live longa, ótima. Foi uma grande aula, Celisa. Uma grande aula. Excelente. Eu quero te agradecer aqui mais uma vez a sua participação aqui. Né? As pessoas esperam muito, sempre perguntam.
quando que vai ser, quando que não vai, quando que vai ser, quando não. Bom, enfim, vamos ter mais lives, nós vamos fazer mais lives até dezembro, janeiro aqui. Pois é, a gente pode dar um repique ali em junho, para ver aquelas barbaridades ali como estão. Isso, podemos fazer, podemos voltar em junho para falar um pouco mais do segundo semestre de 25, né? Eu queria ter pulado, não falar do Brasil, porque eu mais ou menos já tinha conversado sobre os aspectos que o Brasil teria este ano. Mas assim, vamos finalizar a live aqui, seria mais rápido, né? Enfim, quero te agradecer mais uma vez. Você, a participação da Márcia, sempre especial aqui comigo. A Márcia também vai ter uma live, também até o final do ano vamos fazer uma live aqui também. Eu tenho outras aqui, depois eu vou passando para vocês. Obrigado para você e a vocês todos que estão aqui sempre presentes, alunos, amigos, clientes. Nossa, a Elisa quer falar. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um 2025 que possamos fazê-lo melhor, seja lá o que for. Sempre depende da gente. As pessoas têm que se imbuir do espírito, estou falando isso há anos, vou repetir, que a participação de cada um é fundamental. E a vocês, meus queridos, um grande abraço. Para você também, claro. Agradecer imensamente a vocês e a todos aqui, como eu estava falando, que participaram da live, amigos, alunos, enfim, e todas as pessoas, astrólogos, não astrólogos, pessoas que eu não conheço, muito obrigado, viu? Celisa, mais uma vez, prosperidade. Beijo para vocês também. Boa noite. Eu vou sair.